tarde, gente. Ontem fez um calor parecendo de 600 graus. Hoje eu esperei ficar assim, ó, nublado, tá vendo? Tá quente, está quente, mas mais cedo estava assim, quase que insuportável ficar aqui no brechó, gente. Graças a Deus, hoje Deus, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o teu nome, Senhor, me ajudou e eu vendi hoje, sabe? Tudo que já tinha dias que eu não vendia, e muito tempo sem vender. Mas todas as coisas a gente pede a Deus, a gente suplica a Deus que Ele não deixa faltar, né? Porque o, o que realmente. Peraí, o que realmente, assim, é importante é ter arroz e feijão no prato. Arroz e feijão, gente, bem feitinho. Nossa, com uma. Você pode comprar aí, ó. Minha vizinha mesmo, hoje ela me deu alface que ela comprou na feira para as galinhas dela e sempre vem alguns pés de alface bons. E aí, ela foi e me deu. Então, assim, você compra uma alface, vai lá, compra duas batatinhas, sei lá, faz um purê de batata, come com arroz e feijão. Porque se você ficar pensando, tudo tá caro, é, também, né, gente, na energia aí, né, economizar na energia, economizar aí na água, né, na hora de tomar banho. O que que eu faço aqui em casa? Na hora que eu vou arrumar o brechó, que eu vou passar pano, na hora que eu vou limpar o banheiro, na hora que eu vou limpar a casa, eu varro, aí eu pego o pano, aí eu vou lá debaixo da torneira, eu molho o pano, porque já tá limpo, porque eu já esfreguei ele, aí depois que eu varri, eu já passo aquele pano na casa todinha. Eu não preciso ficar toda hora jogando água, entendeu? Aí eu vou lá em cima do brechó, passo o pano lá também, varro, passo o pano, vou lá e lavo novamente o pano, vejo que ele tá limpo, venho no brechó, passo a vassoura, aí eu vou lá de novo, passo a água nele, deixo ele bem limpinho e venho novamente e passo. Então, assim, para você se alimentar, para você ficar forte, você precisa de quê? De arroz, feijão, verdura. Batatinha, você compra as duas batatinhas, você compra um tomate, que um tomate, gente, dá para duas pessoas ou três comerem, tá? Se for em rodela, cada um comer duas rodelas, dá, e é gostoso. Aí você compra aí um pé de alface, que está numa faixa etária aí de menos de R$ 1, você consegue aí ter uma salada muito boa. E você se tiver fazendo frio, você pode comprar fubá. Fubá não é caro, fubá é R$ 3 e pouco. E fubá, gente, dura por muito tempo. Você pode fazer um angu para comer com arroz, feijão e angu. Você pode fazer aí um mingau um mingau que eu faço, eu coloco um pinguinho de óleo, alho, aí eu pego a água da torneira, aí eu coloco, antes de colocar no fogo, o fubá, mexo, aí depois eu vou e coloco lá dentro, ali, né, do alho, e vou mexendo, mexendo, até eu ver que ele começou assim, dar aquelas borbulhinhas. Se você quiser colocar, eu consegui o dinheiro e vou comprei uma cebola, vou picar uma cebolinha, vou picar aqui uma verdurinha aqui dentro, você pode, é muito bom para a saúde e é barato. Então, às vezes a gente reclama demais porque querem coisas grandiosas demais, né? E nós vamos ler hoje 2 Samuel. Nós estamos aqui onde Absalaão, filho de Davi, ungido de Deus, está atrás do pai dele para matá-lo, para ficar no lugar dele como rei. Então, se você está achando que isso é de hoje, não. Isso aí já é de muito tempo, né? Então, nós estamos no capítulo 18. Lembre-se que no capítulo 17 terminou assim, no versículo 29. Também, né, vamos começar do versículo 27 para você entender. Versículo 26. Absalaão e os homens de Israel, porque um pouco do povo de Israel ficou do lado do rei Davi, ungido de Deus, e o outro pouco do povo de Israel ficou do lado de Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus, né? Teve uma divisão aí, como tem divisão na nossa família também. Versículo: Absalaão e os homens de Israel se acamparam na terra chamada Gileade.
Versículo 27. Assim que o rei Davi, ungido de Deus, chegou a um lugar chamado Manaim, Sobe é uma pessoa, Sobe era filho de Naás, e Naás era filho de Rabá, dos Amonitas, e Maquir era já uma pessoa, Maquir era filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, já é outra pessoa, o Gileadita, porque é de um lugar, de uma cidade chamada Rogelim. Versículo 28. Trouxeram camas, trouxeram bacias, panelas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, sementes tostadas. Versículo 29. Também lhes levaram mel, manteiga, ovelhas e queijo. Trouxeram tudo isso para que o rei Davi, ungido de Deus, e o povo que estava com Davi, ungido de Deus, comessem, pois disseram: o povo que está com o rei Davi, ungido de Deus, está faminto, com muita fome, estão com sede também e cansado lá no deserto. Capítulo 18, versículo 1. Então, o rei Davi, ungido de Deus, contou os seus homens, contou quantos homens tinha de guerra dele, e designou sobre aqueles homens que ele contou, chefe de 1000 homens e chefe de 100 homens. Ele pegou 1000 homens e colocou assim: você é o chefe. Ele pegou 100 homens, 1000 homens, colocou e falou assim: olha, você que vai ser o chefe desses 1000 homens, tá bom? Depois ele contou 100 homens. Eu tenho 100 homens desse lado aqui e eu preciso que um seja o gerente dos outros. Então ele pegou aqueles ali 100 homens e pegou um daqueles homens e colocou sendo chefe dos outros homens. Hoje nós não temos aqui prefeito da cidade, que é o nosso gerente, governador nossos impostos. Nós não temos aí o presidente do Brasil, que é governador, gerente, empregado nosso, dos nossos impostos, os impostos governamentais. É a mesma coisa que o rei Davi fez lá, para que alguém tivesse a responsabilidade e não ficasse uma bagunça ali. Então ele foi chefe de 1000 pessoas, chefe de 100 pessoas, para você escutar só uma pessoa só. Senão gente, fica todo mundo atordoado, não sabe quem escuta. Tem que ter chefe, igual tribo. A tribo de índio tem um chefe, não é? Então tem que ter chefe. Versículo 18. Então Davi, ungido de Deus, contou os seus homens e designou sobre os seus homens 1000 homens tinham chefe. Chefes de 100 homens também. Versículo 2. E o rei Davi, ungido de Deus, colocou um terço, gente, um torso. Um terço dos homens sobre o comando de um homem chamado Joabe, que vocês já ouviram falar dele aqui. Um terço dos homens dele. E um terço dos homens dele ele colocou sobre o comando de um homem chamado Abissai, que vocês conhecem daqui na Bíblia, que é filho de Zeruía, irmão de Joabe. Então, os dois irmãos ficaram aí como se fosse gerente, como se fosse o presidente da república, o prefeito, o governador do seu estado, gerenciando aqueles tantos homens ali para que tudo corresse bem. Porque se ficar à solta, não tiver gente para comandar, vai virar uma bagunça, porque o rei não tem condição de mandar em todo mundo. Tem que ter, né, um tanto de gente ali. Tem empresa que tem 13 funcionários, tem empresa que tem 20. Tem que ter um gerente para falar pelo dono da loja, porque o dono tem outras lojas para ele olhar. É assim como o rei. O rei tinha outras coisas para ele olhar também. Então, ele tinha que dividir o serviço dele. Então, e um terço sob o comando de um homem chamado Itai, que era o Geteu. O rei Davi, ungido de Deus, disse então aos homens: olha, eu, rei Davi, ungido de Deus, também irei com vocês, hein, homens? Versículo 3. Mas os homens de Israel, né, os seus gerentes também, né, os chefes que o rei Davi colocou, disseram: o senhor rei Davi, ungido de Deus, não deve ir, pois se fugirmos, nós, povo de Israel, eles não se importarão, mas e se metade de nós morrer, eles também não se importarão conosco, porque o Senhor, rei Davi, ungido de Deus, vale por 10.000 homens de nós. O Senhor vale muito mais do que nós. Portanto, seria melhor, Senhor, rei Davi, ungido de Deus,
o senhor ficar aqui na cidade e nos enviar ajuda. É melhor o senhor ficar aqui, porque o senhor vale mais do que a gente, o senhor vale mais, o senhor vale por todos nós aqui, o senhor vale por 10.000 homens de nós. Versículo 4. O rei Davi, ungido de Deus, então disse aos homens: farei então eu, rei Davi, ungido de Deus, o que vocês acharem melhor. Já que vocês acham que eu devo ficar aqui. Assim o rei Davi, ungido de Deus, ficou junto ao portão da cidade, enquanto os homens saíam em grupos de 100 e grupos de 1.000, e cada um com seus chefes. Versículo 5. E o rei Davi, ungido de Deus, deu a seguinte ordem a Joabe, e Abissai e a Itai. Joabe, Abissai e Itai eram gerentes, vamos colocar prefeitos, governador, eram presidentes, eram aqueles que iam, o grupo de 100, grupo de 1.000, cada um tinha o seu gerente, tinha o seu governante na batalha ali, para que eles escutassem, para não virar uma bagunça. Um dá um palpite, o outro dá, não. O que ele falasse, vamos para a direita, todos vão para a direita. Vamos para a esquerda, todos iam para a esquerda. Para ficar tudo assim, legalzinho, né? Para não ficar uma bagunça. Porque aonde não tem um que comanda, vira bagunça. Então, versículo 5, e o rei Davi, ungido de Deus, deu a seguinte ordem a Joabe, a Abissai, Joabe e Abissai eram irmãos, e a Itai. Tratem bem o jovem Absalaão, meu filho, por minha causa, tá? Porque por mais que ele queira me matar, ele continua sendo filho do rei Davi, ungido de Deus, né? Todos os homens ouviram quando o rei Davi, ungido de Deus, deu essa ordem. Então, quando o rei Davi deu a ordem para tratar bem o filho dele, Absalão, por mais que Absalão queria a morte dele, o lugar dele, ele falou assim, olha, quando vocês encontrarem com meu filho Absalão, eu quero que vocês tratem ele bem. E todos os homens que estavam ali escutaram o que o rei Davi, ungido de Deus, pediu para tratar o filho dele, Absalão, bem. Então, todos os homens ouviram que o rei Davi falou, que é para tratar o filho dele bem, que era uma ordem dele a respeito do filho dele, Absalaão, e todos os chefes também escutaram a ordem. Versículo 6. Os homens saíram ao campo para enfrentar o povo de Israel, o povo deles mesmo, porque se dividiram. E a batalha foi travada na floresta de um lugar chamado Efraim. Versículo 7. Os homens de Israel foram derrotados ali pelos homens de Davi. Davi também era do sangue de Israel, de Jacó. E naquele dia, porque eles, na verdade, se falar todo o povo de Israel, todos eram israelitas, só que o povo israelita se dividiu. Então, por isso que aqui na Bíblia está escrito assim, povo de Israel e povo de Davi, porque um pouco dos israelitas foram ficar com Davi, rei Davi, ungido de Deus, e um pouco foi para o lado de Absalaão, filho dele, rei Davi, ungido de Deus. Então, por isso que a Bíblia dividiu assim, para vocês entenderem. E naquele dia houve uma grande matança, e Deus permitiu. Morreu muita gente, morreu do mesmo sangue, da mesma família, e morreu 20.000 homens, foram 20.000 homens que foram mortos pela espada. Versículo 8. A batalha se espalhou por toda a região, e naquele dia a floresta devorou mais homens do que a espada. Versículo 9. Eu não entendi por que a floresta devorou mais homens do que a espada. Versículo 9. Por fim, Absalaão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus, que estava montado numa mula, se deparou com os homens do seu pai, rei Davi, ungido de Deus. A mula passou por baixo dos galhos de uma árvore grande. E quem estava em cima da mula? Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus. E quais os homens que estavam ali, naquela região ali de mata? Os homens de Davi, que era um povo israelita também. Os homens que estavam acompanhando Davi na guerra contra o próprio filho Absalaão. Quem começou a guerra foi Davi? Não, foi Absalaão.
Versículo 9. Por fim, Absalão, que estava montado numa mula, se deparou com os homens, o seu pai, o rei Davi, ungido de Deus. A mula que ele estava montado em cima passou por baixo dos galhos de uma árvore grande, porque estava na floresta, e a cabeça de Absalão, filho do rei Davi, ficou presa nos galhos dessa árvore, de modo que Absalão ficou pendurado pelo pescoço, ao passo que a mula que ele estava montado seguiu adiante. Versículo 10. Então alguém viu o que aconteceu e contou a Joabe. Joabe estava ali guerreando a favor do rei Davi, ungido de Deus. Vi Absalão pendurado numa árvore grande, e a mula saiu e deixou ele pendurado pelo pescoço numa árvore grande, em Joabe. Versículo 11. Joabe, que era irmão aí de Abissai, que era um filho de Zeruía, era um dos homens que Davi colocou para ser o quê? Um chefe de 100, um chefe de 1000 homens, porque ele só coloca quem ele confia, a gente só coloca um gerente numa empresa, quem a gente confia, quem a gente acha que vai mudar, né? Versículo 11. Joabe disse ao homem, você viu Absalão, filho do rei Davi? Ele está pendurado pelo pescoço numa árvore e a mula foi andando sozinha? Você o viu? Por que você não matou Absalão ali mesmo naquela hora que você o viu pendurado? Nesse caso, eu, Joabe, daria com prazer 10 peças de prata e um cinto. Versículo 12. Mas o homem que viu o filho do rei Davi, o Absalão, pendurado pelo pescoço na árvore, ali sem, né, a mula foi embora e qualquer pessoa podia matar ele, disse a Joabe. Joabe falou assim, eu queria que você matasse ele. E olha que o rei Davi, ungido de Deus, falou que não era para matar o filho dele, não é para fazer maldade para o filho dele, Absalão, não. Por mais que o Absalão quisesse matar o rei Davi, o pai dele, não era para fazer mal para o filho dele. Versículo 12. Mas o homem que viu o Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, pendurado pelo pescoço na árvore, disse a Joabe, Joabe, mesmo que me dessem 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei Davi, ungido de Deus, não. Pois ouvimos a ordem. Você lembra, Joabe, que ele gritou lá, o rei Davi, ungido de Deus, gritou para todo mundo escutar a ordem do rei Davi, ungido de Deus, ao Senhor, Abissai e Tai, cuidem para que ninguém faça mal ao meu filho jovem Absalão. Versículo 13. Se eu tivesse desobedecido e tirado a vida do filho do rei Davi, ungido de Deus, Absalão, isso nunca ficaria escondido do rei Davi, ungido de Deus. E o Senhor, que está falando aqui, Joabe, não me protegeria, não ia me proteger. Versículo 14. Joabe disse ao homem, eu não vou perder mais tempo com você. Sabe quando a pessoa te dá um conselho mau? Sabe quando a pessoa te oferece um dinheiro, te oferece alguma coisa para você fazer uma maldade? E sabe que vai dar mal para tirar a culpa de cima de você? Porque, na verdade, quando você manda matar alguém, você dá o dinheiro para aquela pessoa, né? A pessoa vai presa, mas a pessoa vai te entregar. Ou tem pessoas que não entrega, mas você vai ficar refém dessa pessoa, dando dinheiro para ela para o resto da vida dela. Porque você fica refém. Assim, é um refém de um segredo seu, quando você conta um segredo seu para um amigo que você acha que é amigo, quando ele vira seu inimigo, ele vai contar o seu segredo para todo mundo. E vai aumentar ainda vai colocar florear mais coisas para você ficar como mal na história. E aí, no versículo 14, Joabe disse, não vou mais perder mais meu tempo falando com você não, tá? Assim, Joabe pegou 3 dardos. O que é dardos, gente? E transpassou o coração de Absalão. Joabe não escutou o rei Davi, ungido de Deus. Matou o filho do rei Davi, ungido de Deus.
com a espada, transpassou o coração dele com a espada, enquanto Joabe, Absalão ainda estava vivo entre os galhos da árvore. Joabe não escutou o rei Davi, ungido de Deus, e matou o filho do rei Davi, Absalão, ungido de Deus. Versículo 15. Então, 10 ajudantes que carregavam as armas de Joabe vieram e golpearam Absalão até matar Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus. Porque se o seu chefe está fazendo, eu vou fazer também, não é? Versículo 16. A seguir, Joabe tocou a buzina e os homens pararam de perseguir o povo que estava junto com Absalão, que é o povo de Israel. Assim Joabe os deteve. Versículo 17. Eles jogaram Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, num grande buraco na floresta. Nossa, essa semana eu vi tanta criança sendo jogada em buraco, gente, matando e jogando em buraco. Em floresta, assim, sabe? Em lugar de mata, é horrível. Então, isso já acontecia há muitos anos. E amontoaram sobre o Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, uma pilha de pedras, para que ninguém encontrasse o corpo. Quantos crimes acontecem hoje em dia dessa forma? E todos os homens de Israel que estavam junto com Absalão fugiram para casa. Versículo 18. Enquanto estava vivo, Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, tinha erguido uma coluna para ele mesmo no vale do rei, pois disse: Não tenho filho. Absalão disse: Não tenho filho para manter a lembrança do meu nome, de modo que deu à coluna o seu próprio nome. E a coluna é chamada de monumento de Absalão até hoje. Até hoje, aqui onde eu estou com você, não sei se até hoje. Versículo 19. Aimás é uma pessoa. Aimás é o nome de uma pessoa, que era filho de Zadok, disse: Por favor, deixe-me ir correndo dar a notícia ao rei Davi, ungido de Deus, porque Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, Pai de Jesus Cristo, lhe fez justiça, livrando o rei Davi, ungido de Deus, dos seus inimigos, que é o seu próprio filho. Absalão morreu, foi assassinado, ainda colocaram ele num buraco e colocaram pedra em cima no meio da mata. Versículo 20. Mas Joabe, que o rei Davi confiou nele, ainda falou que não era para fazer mal para o filho dele, Absalão, lhe disse: Você não vai levar notícia hoje, não, para o rei Davi, ungido de Deus, não, que o filho dele foi assassinado, não. Você poderá fazer isso outro dia. Porque ele já sabia que o rei Davi, ungido de Deus, tinha falado para não fazer maldade com o filho dele, Absalão. Mas hoje você não vai, porque o filho do rei, o Absalão, o filho do rei Davi, ungido de Deus, morreu. Versículo 21. Joabe, que é o que foi mandante, foi o que matou o filho do rei Davi, ungido de Deus, e infelizmente o rei Davi, ungido de Deus, não sabia. Deus não interfere nessas coisas, porque nós temos o livre-arbítrio, Deus estava vendo tudo, sabia de tudo, mas o rei Davi é um ser humano igual a mim, igual a você, confiou em Joabe, que ele colocou ele como chefe de alguns homens, ele ordenou que esses homens matassem Absalão, sendo que a ordem do rei, né, ungido de Deus, rei Davi, era outra, de não matar, de não fazer maldade para o filho dele, Absalão. Então, às vezes, você pede uma coisa para a pessoa e a pessoa faz o contrário daquilo que você pediu, né? E a pessoa até é superior a você. É desse jeito. Então, isso já acontecia há muitos anos. Joabe disse então a um cuxita. Versículo 21. Joabe disse então a um cuxita: Cuxita, vá, conte ao rei Davi, ungido de Deus, o que você viu. Viu que matou o filho dele, Absalão. Então o cuxita se curvou, se ajoelhou, né, diante de Joabe. Se curvou. Joabe estava querendo poder para ele, né? E saiu correndo. Versículo 22. Aimás é uma pessoa, filho de Zadok, pediu mais uma vez a Joabe: Joabe, Joabe, por favor, não importa o que aconteça, deixe-me ir também, atrás daquele cuxita que foi levar ali a notícia para o rei Davi, ungido de Deus. Mas Joabe disse:
Aimás, por que você deveria ir? Meu filho, se não há mais nenhuma notícia para você levar, só um já pode levar notícia. Para que você quer ir junto? Hein? Da notícia que o filho do rei Davi, ungido de Deus, foi assassinado. Versículo 23. No entanto, Aimás insistiu com Joabe. Joabe, não importa o que aconteça, deixe-me ir levar notícia para o rei Davi, ungido de Deus, junto com Cuxita. Eu quero ir com ele. Joabe lhe disse então, ai, posso te contar, hein? Você ficou toda hora me pedindo para ir junto com Cuxita para dar lá a notícia que o filho do rei Davi, ungido de Deus, foi assassinado, foi colocado dentro de um buraco na mata, ainda colocamos pedra em cima. Você tá doido para ir, né, para contar? Versículo 23. Hein, Aimar, você tá doido para lá, né? Não importa o que aconteça, deixe-me ir, por favor, Joabe. Joabe disse, vai então, vai, não enche meu saco não, vai. E Aimar saiu correndo pelo caminho do distrito do Rio Jordão e por fim ultrapassou o Cuxita. Ele foi na frente do Cuxita que ia dar notícia para o rei Davi, ungido de Deus. Versículo 24. O rei Davi, ungido de Deus, estava sentado entre os dois portões da cidade. E o vigia subiu ao terraço que havia sobre o portão, junto à muralha. O vigia levantou os olhos e viu um homem correndo sozinho. Quem era esse homem? Aimás, né? Aimás foi na frente do Cuxita. Versículo 25. Portanto, ele gritou, avisando ao rei Davi, ungido de Deus. O rei Davi, ungido de Deus! O rei disse, se ele está sozinho, ele está trazendo alguma notícia. À medida que o homem se aproximava para dar notícia ao rei Davi, ungido de Deus, versículo 26, o vigia viu outro homem correndo, que era o Cuxita. Assim ele gritou ao porteiro, veja, não é só um homem não, tem outro homem que vem correndo sozinho, são dois homens correndo sozinho. O rei Davi, ungido de Deus, disse, esse também traz alguma notícia. São dois homens diferentes, sozinhos, trazendo notícia. Versículo 27, o vigia disse, pelo jeito de correr, o primeiro homem é Aimás. Ah, eu conheço aquele jeito de correr. É Aimás, sim, o filho de Zadok. E o rei Davi, ungido de Deus, disse, é Aimás, ele é um homem bom e traz boas notícias. Versículo 28. Aimás gritou então para o rei Davi, ungido de Deus, está tudo bem. Então Aimás se curvou diante do rei Davi, ungido de Deus, com o rosto por terra, e disse, louvado seja Jeová, Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, seu Deus, rei Davi, que entregou os homens que se rebelaram contra o meu senhor, ó rei Davi, ungido de Deus. Versículo 29. No entanto, o rei perguntou, Aimás, olha para mim, está tudo bem com o jovem, o meu filho, Absalaão? Olha bem para mim e diz, está tudo bem com meu filho Absalaão? No versículo 29. Aimás respondeu, rei Davi, ungido de Deus, eu vi uma grande comoção quando Joabe, aquele que o Senhor colocou como chefe de alguns homens, enviou o servo do rei até a mim. Mas não sei o que era. Versículo 30. De modo que o rei disse, Aimás, fique aqui do lado e espere. Assim Aimás ficou do lado esperando. Versículo 31. Então o Cuxita chegou. O Cuxita chegou. Parece que Aimás estava querendo, assim, não deixar o rei Davi sofrer. Então o Cuxita, que foi amando de Joabe, né, chegou. E o Cuxita disse para o rei Davi, ungido de Deus, ó, rei Davi, ungido de Deus, trago a seguinte notícia ao meu senhor, ó rei Davi, ungido de Deus. Hoje Jeová, Javé, Deus exército, Pai de Jesus, lhe fez justiça, livrando o Senhor, rei Davi, ungido de Deus, das mãos de todos que se rebelaram contra o Senhor e o seu filho. Versículo 32. Mas o rei Davi, ungido de Deus, perguntou ao Cuxita,
Cuxita, olha para mim. Por favor, olha dentro dos meus olhos. Está tudo bem com o meu jovem filho Absalaão? O Cuxita respondeu que todos os inimigos do meu senhor, o rei Davi, ungido de Deus, e todos os que se rebelaram contra o senhor, rei Davi, ungido de Deus, para prejudicar o senhor rei Davi, ungido de Deus, acabem como acabou o jovem Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus. Versículo 33. O rei Davi, ungido de Deus, ficou abalado e subiu ao quarto de terraço, que ficava em cima do portão. Rei Davi, ungido de Deus, chorava enquanto caminhava, dizendo: Meu filho Absalaão, meu filho, o meu filho Absalaão, quem me dera ter morrido em seu lugar, meu filho Absalaão. Absalaão, meu filho Absalaão, eu deveria ter morrido no seu lugar, meu filho Absalaão.